Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos. Mais uma vez estamos juntos para saborearmos, degustarmos os ensinamentos do Mestre Jesus. Antes eu peço, porém, que vocês deem o seu like, compartilhem o vídeo, porque é muito interessante. Quanto mais pessoas descobrirem esse Jesus que não é, né, aquele ser inacessível que nós muitas vezes achamos que ele está muito a nosso alcance, é só nós nos conectarmos e ele está ao nosso alcance. Então, vamos para o assunto, que hoje o assunto é é um prato que se come frio. Então, é um ditado que tem por aí, né? Vingança é um prato que se come frio. Todos nós, né, temos lá dentro da nossa, por mais que nós tenhamos assim já nos reformado, ou nos transformado, ou nascido de novo, ou deixado o velho ser para trás e agora um novo homem nos habita, é difícil nós aguentarmos ingratidão, né? Ou desaforos, ou atos ruins que são direcionados a nós. E muitas vezes nós usamos essa expressão, né? Vingança é um prato que se come frio. Mas vamos ver o que Jesus falou a respeito. Porque Jesus também citou e trouxe à luz, né, uma informação importantíssima. Quando ele diz assim para aqueles que estavam o assistindo, né? Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. E aí, lá no Antigo Testamento, lá no Êxodo, se não me falha a memória, no 21, 23, alguma coisa assim, Moisés falou exatamente isso, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Ou seja, revide sempre no mesmo grau da violência que chega, né? Então, revide igual. Nesse momento em que Moisés falou isso, que ele colocou como uma lei, né? Uma lei que era para um estatuto, né? Um código moral para aquele povo que estava ali, né, se perfilando novamente para formar uma nação depois de tanto tempo lá no Egito. Então Moisés falou isso, né? Na verdade ele tirou isso do Código de Hammurabi, provavelmente lá mais ou menos 2000 anos antes da nossa era. E então era natural que isso acontecesse, será? Né? Não, né? Quando Hammurabi fez esse código, que ele, segundo ele, foi ditado pelo próprio Deus, e esse Deus que ele amava se chamava Marduk. Então ele diz que o próprio Deus ditou para ele esse estatuto, né, de justiça. E mais tarde, lá na frente, Moisés, como era uma pessoa extremamente culta, tinha conhecimento, era um literato, então ele trouxe, né, esse estatuto para colocar ali, para dar sequência, né, digamos assim, numa suposta conduta reta. E muitas pessoas equivocadamente dizem que Moisés só fez isso porque o povo era muito bruto. Não era. Era como nós agora, né? E como nós ainda vivemos dentro, né, desse código, porque nós adoramos que aconteça em dobro aquilo que nos desejam, né? Ou que Deus te dê em dobro tudo aquilo que você me deseja. Quando nós falamos assim, nós não estamos falando isso numa vibração amorosa, numa vibração de amor, nós estamos falando mesmo no olho por olho, dente por dente, né? E quando Moisés fez isso, né, ficou repercutindo isso por muito tempo. E tá longe da lei do amor, não é?
Ah, mas Anise, você está falando isso daí é um código de justiça, né? É uma lei de justiça. Pois é, mas não é assim que Jesus quer que nós entendamos. Não é dessa forma que o Mestre Jesus, muito diferente daquele Deus lá de Marduk, Jesus nos traz outra visão. Ele nos explana, né, um outro panorama. Porque quando ele diz, vocês ouviram que foi dito olho por olho, dente por dente, na sequência ele diz, mas eu lhes digo, não se vinguem dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Aí nós vamos entender que Jesus parece que, né, ele está nos deixou na mesma situação do Deus de Hammurabi, né? Porque nós vamos... Lá era olho por olho. Aqui, se alguém te batesse, dá o outro lado. Mas não é bem dessa forma. Jesus não quis dizer isso. Jesus está falando em relação à vingança, né? A essa emoção que se aposta da gente e a gente fala, né? Você vai ver quando alguma coisa acontecer. Então, nós alinhamos, né, a nossa emoção de momento a um desejo ruim. Há um desejo ruim para o nosso semelhante. E aí, quando Jesus fala, se alguém lhe bater, né, na face direita, na verdade, ele não está falando no tapa físico. Ele está falando exatamente daquilo que nos dá o impacto. E ao invés de nós revidarmos, no mesmo momento em que nós oferecemos a outra face, nós desviamos a atenção daquele que nos agrediu. Então, é essa, né, a conotação de Jesus. Não é que é para a gente apanhar dos dois lados. Muito pelo contrário. É para desviar da ofensa recebida, do agravo, daquilo que nos traz, muitas vezes, né, ódio e a vingança. Quando nós não podemos nos vingar, a gente fala, mas vai aparecer alguém que vai fazer isso. Então, a gente tem que entender esse processo que Jesus está nos trazendo dessa maneira, de uma forma tranquila. Não é fácil, mas é possível quando nós temos essa visão de Jesus, quando nós estamos nessa convivência ou nesse intercâmbio com Jesus. Aí fica mais fácil, porque não dói, né? Quando vem a agressão, ao mesmo tempo que a gente fica, assim, quando nós desviamos a atenção, virando a face, nós estamos passando meio que, né, dando um drible na ofensa e saindo, lógico, da ofendibilidade. Então, Jesus vem nos trazendo esse conceito, porque, na verdade, quando Moisés colocou isso como um código de conduta, não existia aquilo que Jesus veio nos dar, veio nos deixar, que é o amor, que é a fraternidade, né? A irmandade. E Jesus fala que ele chamava, quando ele não chamava, né, os discípulos de meus filhos, eles o chamavam também, né, o chamava de meus amigos. Amizade é algo indestrutível. A amizade é o verdadeiro amor, porque nós ainda temos uma dicotomia em relação ao sentimento do amor, né? Muitas vezes nós falamos, o amor acabou. Então, se ele acabou, é porque nunca existiu. Porque uma vez o amor conquistado, seja qual tipo de amor seja, né?
seja por um amigo, seja por um irmão, seja por um marido, uma esposa, enfim, ele jamais acaba, né? Então, esse amor é que vai nos trazer esse novo momento, porque nós hoje, nós temos já o preparo para desenvolvermos esta condição fraterna, né? Essa condição de amor, que nós começamos também a trabalhar o amor incondicional. Então, quando na sequência Jesus fala, se alguém, né, tomar a tua túnica, ofereça-lhe também a capa. A capa, lá no tempo de Jesus, a capa era algo muito importante. Isso era uma tradição já de muito tempo, né? Eu digo que desde Moisés. A capa, ela servia como agasalho, ela servia como cama, ela servia como uma vestimenta, né? A capa. E tanto que quando a pessoa tinha alguma dívida, né? E existia também dentro desse código de conduta de Moisés, que aquele que não podia pagar a dívida tinha que penhorar a sua capa. Tão importante era essa vestimenta. Então, mas também tinha outro código que falava que durante a noite, aquele que empenhou a capa, né? Ele poderia tomar a capa, passar toda a noite, porque ela era agasalho, ela era o colchão, ela era, né, aquilo que ele usar de noite, daí no dia seguinte ele teria que devolver na penhora, né? Então, quando Jesus fala assim, então se alguém pedir a tua túnica, túnica seria a roupa de baixo, né? Jesus fala, então dá a capa também. Por que será que Jesus falou isso? Né? Nós sabemos hoje que nós temos o pavor de que tome qualquer coisa da gente. Quando Jesus está falando assim, esses bens materiais, ele está falando das nossas emoções que vibram, né? na frequência material. Então, se alguém vier, né, tomar, né, algo nosso, nós falamos, então tá, leva mais coisas. Por quê? Não é que Jesus está falando sobre emoção mesmo, né? Leve a capa. Então é nessa questão que vai existir a nova humanidade, a humanidade renovada, ou humanidade transformada, né? Jesus fala assim, né? Se alguém te forçar, um estrangeiro, né? Te forçar a carregar ou andar com ele 1 quilômetro, anda mais outro quilômetro com ele. E aqui, mais uma vez, Jesus vem nos trazendo, né, uma informação importantíssima. Por quê? Se me forçarem a andar 1 quilômetro, é lógico que eu vou andar aquele trecho, e nesse trecho que eu ando com esse que me forçou a andar 1 quilômetro, eu vou tendo a oportunidade de conhecê-lo melhor, de sentir a essência dele, e também através, né, da minha intenção fraterna, eu colocar esse pensamento, este ser que me forçou, num outro patamar, numa outra visão. Então, se ele me obrigar a caminhar um quilômetro, né, com ele, eu caminho mais um, para nós, então, formarmos o nosso laço fraterno. Essa a orientação de Jesus. Então, essa é a nova civilização. E Jesus ainda vai continuar falando, né? Se alguém te pedir alguma coisa, né, emprestado, empreste.
Porque nós não temos o que é nosso efetivamente aqui? Absolutamente nada, né? Nós não temos absolutamente nada, só as nossas conquistas. E as nossas conquistas, elas não são materiais, elas são, né, espirituais. Então, é a nova humanidade. Aí eu digo sim, né, que é a nova fase, o novo período da Terra. Nós estamos vivendo num mundo conflitante em relação a todos esses valores que Jesus expôs aqui. Nós queremos sim a vingança, né? Nós queremos, eu estou falando no sentido generalizado, não é nós, eu e vocês que nós estamos tratando disso, não, né? É o mundo que vibra ainda nessa violência da vingança, né? Nós não podemos ficar sempre predispostos ou dispostos a aceitar as ofensas, né, que são os tapas. E quando eles vierem, vamos desviar o olhar, vamos dar o outro lado, né? E assim nós vamos passando, formando uma nova consciência dentro da humanidade renovada, porque nós estamos, sim, nos aproximando muito rapidamente dos momentos em que teremos que estar de acordo com isso que Jesus falou, né? Com tudo que Jesus expôs, diferentemente do tempo de Moisés, que também tinha lá todo o seu argumento vindo lá de Hammurabi, que era aquele Deus raivoso, né? Que ao invés de conscientizar, tinha necessidade de punir. E Jesus não fala em punição. Jesus não fala em momento nenhum em punição. Mesmo como eu já falei, Jesus não fala a palavra inferno. Jesus não diz né, algo assim que nós iremos sofrer o padecimento do inferno. Então, é muito diferente. O código moral de Jesus é o amor. E nós, dentro de todo dessa proteção que Jesus nos traz em relação a ter essa vivência, nós sabemos que hoje está difícil, mas somos nós que iremos implantar. Então, não pode não ser nessa geração, nem na outra, mas nós estaremos sim operando dentro desse trabalho, dentro dessa seara do Mestre Jesus. Então, vamos lá, né? Vamos entender que nós temos que ter, sim, pelo nosso semelhante, nós temos que ter gratidão. Gratidão porque, como eu falei, cada dificuldade, na verdade, para nós é um instrumento de elevação, né? É quando nós temos a oportunidade de parar e lembrar desses ensinamentos e refletirmos. E aí, né, desviarmos da ofensa, não cobrarmos e não colocarmos aquilo que nós temos, que nós achamos que seja até justiça, né? É o amor. Nós temos que pensar e atuar sempre no amor. Então, hoje, fico por aqui com essa reflexão para a semana. Agradeço a todos vocês, deixo um abraço a todos os papais, que ontem foi o Dia dos Pais, e até a próxima. Uma ótima semana.